Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar com vocês nessa noite a palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra de paz, de esperança, de amor, uma palavra de confronto, uma palavra de extremo poder, porque a palavra dele tem poder. O Senhor da glória continua ministrando, continua fazendo coisas grandes e poderosas em toda a trajetória da nossa vida. Ele sempre, amados, na história da peregrinação do povo de Israel, ou da saída do Egito e depois até a Terra Prometida, nós, no caminhar da nossa trajetória, nós em determinado momento estamos como se estivéssemos no Egito, caminhando subjugados por Satanás, subjugados pelo pecado, e de repente encontramos a Jesus. Jesus nos encontra, nos chama porque Ele nos amou primeiro. A palavra dele diz que nós não somos capazes de amá-lo primeiro, Ele nos amou primeiro, amados. Ele nos amou de forma tão tremenda que nos trouxe ao aprisco do papai, nos chamou para que conhecêssemos Ele face a face. E de repente ele chama homens, amados, diferentes, distintos em determinadas passagens da nossa trajetória. Para quem estuda a história do mundo ou do povo de Israel, ou a história do Brasil, ou tantas outras histórias de líderes não só religiosos como líderes da nação, que se levantaram por um propósito, por algo maior. E vocês certamente conhecem grandes histórias. E aqui no texto não é diferente, que fala no capítulo 17 de 1 Reis, sobre a história de um homem que não era conhecido. Não se fala da família, da genealogia dele, não se fala do seu parentesco, da sua parentela, não se fala nada dele. De repente, aparece num cenário obscuro, num cenário em que Israel estava vivendo uma extrema miséria espiritual, e de repente aparece um profeta, um homem de Deus, boca profética no povo de Israel. Olha o que diz o texto em 1 Reis, capítulo 17. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amados, ele declara em um versículo apenas a autoridade que vem do Senhor, poder da manifestação de um homem destemido, corajoso, que temia a Deus, e ele declara diante de um rei. Nós não temos tempo para falar sobre a história do contexto ou o que aconteceu antes, mas eu preciso dizer que Acabe era um rei muito idólatra, um rei que constituiu um trono a Baal, a Balaíns, a um Deus que não é o nosso Deus, e se corrompeu ao ponto de que esqueceu da nação de Israel, esqueceu do Deus soberano sobre céus e terra, que é o nosso Deus, a tanto que quando aparece Elias, o profeta Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, não se fala em nenhum outro momento anterior sobre este profeta, mas ele vem diante de um rei que está governando sobre aquela nação, e de repente ele vem com a autoridade dos céus, de Deus, do próprio Deus, como boca profética. Por isso, amados, eu entendo que um profeta, ele vai proferir o que vem do Senhor. Agora, nesses dias, existem muitos falsos profetas, porque a palavra de Deus nos revela que haveria. E não fique assustado, ou você que não conhece o Evangelho e não segue nenhuma denominação, ou não está caminhando com Cristo, talvez você fale: olha aí, um charlatão, olha aí mais um homem mentiroso. Amados, a palavra de Deus já revela isso, talvez você não saiba. A palavra diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, lobos disfarçados de ovelhas dentro da igreja, que enganariam até mesmo aqueles que estão em Cristo. Então, amados, a palavra de Deus fala a verdade absoluta. Então, um profeta de Deus, ele vem de encontro a um propósito, ou seja, ele vem de encontro sempre por um propósito, ele nunca vai falar
E pessoalmente, aqui o propósito, Elias vem a Acabe, o rei daquela nação, mas era para um propósito, para dizer, olha, o meu Deus não fará que não chova por esse tempo. E, amados, sem chuva não há produção. Então, este povo, sem chuva, não germina, a semente não germina. Sem chuva não há alimento, sem água. E este povo, a palavra de Deus diz que passou 3 anos sem orvalho e sem chuva, por causa da palavra do profeta Elias, a qual Deus instituiu, a qual Deus outorgou. E por que Elias fez isso? Para que aquele rei, Acabe, e a sua mulher, Jezabel, entendesse que Deus tem poder sobre céus e terra, sobre condições climáticas e sobre tudo. Então ele mostrou ao rei, olha, eu vou repetir para que você entenda. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E esta palavra, amados, ela realmente é poderosa, porque não veio chuva, não choveu, ao ponto deles ficarem atônicos e desesperados, porque a fome era extrema. A fome era extrema ao ponto de Elias se encontrar com a viúva de Serepta, a qual Deus enviou o profeta. Logo após, ele tem um encontro com uma viúva que tinha um bocado de farinha e uma botija de farinha e um pouco de azeite. E essa farinha, esse azeite era para ela cozinhasse um pão, um simples pão, desse o alimento ao seu filho e para ela e morresse. Mas o profeta declara, dê a mim primeiro, cozinhe o pão, eu preciso de água e eu quero comer um pão. Mas o Senhor, eu só tenho um bocado de farinha para que eu faça um pão para mim e para o meu filho e morramos. E o profeta fala, faça, mas dê a mim primeiro. O profeta sabia o que estava dizendo, Deus estava no controle. E de repente Elias vê o milagre de Deus, essa família vê o milagre e de repente o filho padece, morre. E ao ponto de Elias se clamar ao Senhor e Senhor, Pai, ajuda essa criança, faz com que ela volte a viver, amado. Senhor Deus, eu preciso disso. Esta mulher precisa disso. E Elias dá o seu filho a ela novamente, ele revive. E depois Elias passa por uma série de outras coisas. Mas Elias decidiu falar a verdade. Decidiu profetizar que haveria seca, não choveria em Israel. E depois ele está diante de 450 profetas de Baal e mais 400 que servem, todos eles servem a Jezabel. E esses profetas, amados, como existiram no passado, que serviam não a Deus, que falavam o que Jezabel, a mulher de Acabe, queria. Ainda existem profetas de Baal que falam o que o teu ego quer. Mas profetas de Deus não vão falar o que você quer ouvir, eles vão falar o que Deus tem para falar. E profetas de Deus, amados, nesses dias, serão confrontados como pessoas, serão retirados de sociedade, sim, mas eles temem ao Senhor e são boca profética em todos os lugares da terra, em todos os cantos da terra, em todos os lugares da terra. Porque homens tementes a Deus não são barrados por algemas e por prisões. Eles declaram a verdade absoluta. E eu e você, amados, precisamos entender. Ainda há profetas como Elias, ainda há profetas como Jeremias, como Isaías, ainda há profeta como Jonas, ainda há profetas amados nesta nação, e por isso nós precisamos ouvir a voz dos profetas de Deus, que dizem, arrependei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos porque o Senhor está por vir, o Senhor, o reino de Deus inabalável virá, arrependei-vos enquanto há tempo, buscai os bons caminhos, buscai ao Senhor, se rendei a Ele, para que você possa ser salvo, amado. Creia nisso, no poder da palavra de Deus, creia nos profetas de Deus e entenda que quando um profeta abre a boca é por um propósito, não é por coisas e não por causa de uma pessoa, é por um propósito de uma nação, de uma terra, de um estado, de uma cidade. Aí há a manifestação da glória de Deus e sempre Ele vai agir. Confie no Senhor, confie nas palavras de profecia da boca
profética daqueles que proferem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amado, que você não seja enganado, engodado por palavras persuasivas, mas palavras de poder, palavras que acontecerão, palavras que tocam o seu coração profundamente, porque não são persuasivas, não são bajuladoras, são palavras de poder e que realmente se manifestarão para a glória de Deus. Que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus, que a paz de Deus, o Shalom, a glória, a manifestação da glória de Deus seja com a tua vida e com a tua casa, e que você se renda e se arrependa dos seus maus caminhos, para que Deus possa completar a boa obra que começou na tua vida, na tua história de vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.